Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O noticiário da Rádio Vaticano Vatican News, direto da Cidade do Vaticano. Olá, Brasil e demais países de língua portuguesa, sejam todos bem-vindos a esta edição da Rádio Vaticano, Vatican News, com as últimas notícias do Papa e da Igreja no mundo. Nos estúdios, Bianca Fracalvieri e na parte técnica, Patrício Ciprari. O tempo é ensolarado em Roma e a temperatura neste momento na Praça São Pedro é de 28 graus. Vamos então aos destaques do nosso programa de hoje. O Papa Francisco presidiu ao rito da encomendação nas exéquias do cardeal Zenon Grocholewski, que morreu ontem aos 80 anos. Em telegrama de pesar, o pontífice ressaltou o testemunho de edificação da igreja do cardeal polonês. Incêndio atinge a Catedral de Nantes, na França. Visita do ex-moleiro do Papa à Ucrânia, sinal da proximidade de Francisco. E vamos falar novamente do Vademecum, publicado pela Congregação para a Doutrina da Fé para combater os casos de abusos. Fique conosco, a Rádio Vaticano, Vatican News, está no ar. E mais uma vez sejam todos bem-vindos à edição deste sábado, 18 de julho. Hoje a igreja recorda São Francisco Solano. Vamos ouvir Silvanei José. São Francisco Solano nasceu na Espanha no ano de 1549. Sua formação passou pelo colégio jesuíta, ingressando mais tarde na ordem franciscana. Prestou ali muitos serviços, mas seu grande desejo era a evangelização para muitos. Foi quando deixou a Europa e foi para a América Latina. Chegou a Lima, no Peru, evangelizando também pela Argentina, Chile, Paraguai, Andes, etc. Tudo isso em busca de evangelizar a muitos. Francisco Solano consumiu-se na evangelização. Por obediência, voltou a Lima para ser, dentro da ordem, um formador de novos evangelizadores. Solano faleceu com 61 anos, pronunciando palavras de louvor ao Senhor. Deus seja bendito. Esta manhã, na Basílica Vaticana, se realizaram as exéquias do cardeal Zenon Grocholewski, que faleceu ontem aos 80 anos. Como de costume, ao final da cerimônia, o pontífice presidiu ao rito da encomendação. Ao ser informado da morte do cardeal, o Papa Francisco enviou um telegrama de pesar ao seu irmão, que reside na Polônia. Vamos ouvir a reportagem de Jackson Erpen. Ao saber da notícia da morte de seu amado irmão, cardeal Zenon Grocholewski, desejo expressar ao Senhor e aos seus familiares minha proximidade pelo luto, que afetou aqueles que conheceram e estimaram o purpurado, escreveu o Santo Padre. Recordo com gratidão o benemérito trabalho por ele realizado, como apreciado docente de Direito Canônico, nas Pontifícias Universidades Gregoriana e Lateranense, quer como autor de numerosas publicações científicas. Ele, em particular, destacou o pontífice, dedicou-se generosamente a serviço da Santa Sé, inicialmente como secretário e prefeito do Supremo Tribunal da Assinatura Apostólica e mais tarde na qualidade de prefeito da Congregação para a Educação Católica. Em tais âmbitos, ele deu testemunho de zelo sacerdotal, de fidelidade ao Evangelho e de edificação da Igreja. Enquanto elevo minha oração ao Senhor Jesus, para que lhe dê ao cardeal falecido o prêmio eterno, prometido a seus discípulos, envio ao Senhor e àqueles que choram sua partida a bênção apostólica, disse o Papa ao concluir sua mensagem de condolências. Com o falecimento do cardeal Grocholewski, o colégio cardinalício passa a ser composto por 221 purpurados, sendo 122 eleitores e 99 não eleitores.
Há 150 anos, exatamente neste dia de 1870, foi promulgada a Constituição Pastor Aeternus, que definia os 2 dogmas do primado do Papa e da sua infalibilidade. São João Paulo II explicou este significado na audiência geral em 24 de março de 1993. A infalibilidade não é dada ao pontífice romano como a pessoa em particular, mas enquanto cumpre o seu cargo de pastor e mestre de todos os cristãos. Ele também não a exerce por autoridade em si mesma e por si mesma, mas pela sua suprema autoridade apostólica e por assistência divina, que lhe foi prometida mediante o Beato Pedro. Enfim, ele não dispõe dela como se pudesse usar e abusar em todas as circunstâncias, mas apenas quando fala da cátedra, ex-cátedra, e somente em campo doutrinal, limitado às verdades da fé e da moral e às que lhe estão intimamente ligadas. Quais e o que são os dogmas da Igreja, você confere numa longa reportagem publicada no nosso site. O ex-moleiro do Papa, o cardeal Konrad Krajewski, inicia neste sábado uma visita de 2 dias à Ucrânia, a convite do metropolita e arcebispo de Lviv, Dom Mieczysław Mokrzycki. Para ele, esta viagem tem um grande valor simbólico que renova a proximidade sempre expressa pelo Papa Francisco ao povo ucraniano. Na programação está a bênção de um terreno onde será construído o mosteiro das Irmãs Albertinas e também de uma casa para mulheres sem teto e mães com filhos pequenos. O cardeal Krajewski também preside a consagração da igreja dedicada a São João Paulo II, no âmbito do centenário do nascimento do Papa polonês. O momento culminante da visita será a missa no domingo, no Santuário Nacional, por ocasião do Ano das Vocações, celebrado pela Igreja Ucraniana. A presença do esmoleiro do Papa é muito significativa para nós. O Santo Padre nos ajudou de muitos modos desde o início da guerra e também agora que enfrentamos a pandemia, assim declarou ao Vaticanismo o arcebispo. Assim, prosseguiu ele, o Papa nos lembra que não nos esqueceu. Rádio Vaticano, informando para formar. Depois de pouco mais de um ano do incêndio que destruiu a parte superior de Notre-Dame em Paris, a mesma cena se repetiu em outra famosa e amada igreja francesa. Trata-se da Catedral Gótica de Nantes, no noroeste da França. Os bombeiros que já controlaram as chamas afirmam que o fogo foi circunscrito e até o momento não se conhecem as causas. Não é a primeira vez que a catedral sofre danos. Foi alvo de bombardeios durante a Segunda Guerra Mundial em 1944. Em 1972, um incêndio destruiu o teto da Catedral Gótica, construída entre os séculos XV e XIX. Foram necessários 13 anos para reabri-la em maio de 1985. Em 2015, sempre em Nantes, também outra basílica sofreu com as chamas. Porta-vozes das igrejas copta ortodoxa e copta católica expressaram preocupação com a crescente difusão de livros distribuídos gratuitamente entre a população egípcia, caracterizados por títulos que remetem ao Evangelho ou à Bíblia, mas cujos conteúdos são totalmente incompatíveis com as verdades de fé relatadas no Antigo e no Novo Testamento. Sacerdote copta ortodoxo Boutros Halim, porta-voz da Igreja Copta Ortodoxa, denunciou a crescente disseminação de livros enganosos que buscam atrair a atenção do leitor, inserindo na capa o título Evangelho Autêntico de Jesus Cristo, e pediu às autoridades competentes que intervenham para impedir a circulação dessas obras com o objetivo de confundir os fiéis e criar mais pontos de tensão social. Padre Halim também convidou todos a escolher Bíblias e Evangelhos impressos e distribuídos por editoras autorizadas como a Casa da Bíblia. Porta-voz da Igreja Copta Ortodoxa também denunciou a difusão maciça de textos pelas redes sociais que, por trás de títulos místicos, escondem falsificações dos textos bíblicos e dos evangelhos. Alguns desses textos, em particular, se apresentam como versões autênticas da doutrina dos apóstolos ou se propõem como leituras místicas do Evangelho de João. Advertências semelhantes também foram expressas recentemente pelo bispo copta católico Rani Bakun Kirolos, responsável pelas comunicações da Igreja Copta Católica.
E vamos à Turquia com Raimundo Lima. A Conferência das Igrejas Europeias lamenta profundamente a decisão tomada na Turquia de reconverter a antiga Basílica de Santa Sofia em Istambul numa mesquita. A organização ecumênica, que representa 114 igrejas na Europa, expressou seu desapontamento numa carta à Comissão Europeia e à Unesco, Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura. Efetivamente, Santa Sofia é um patrimônio mundial e museu da Unesco desde 1934, mas a decisão de 10 de julho, tomada pelo governo turco, de acordo com um comunicado desta quinta-feira, 16 de julho, emitido pela Conferência das Igrejas Europeias, anulou este status. Construída há 1.500 anos como uma catedral cristã ortodoxa, foi convertida em mesquita após a conquista otomana em 1453 e, posteriormente, transformada em museu por Mustafa Kemal Atatürk, pai da Turquia moderna. Para a Conferência das Igrejas Europeias, transformar Santa Sofia numa mesquita criará terreno fértil para a intolerância religiosa e a violência. Em sua carta à Unesco, a organização ecumênica solicita que sejam tomadas ações concretas em relação ao governo turco, a fim de garantir que o atual status de Santa Sofia, um patrimônio mundial, não seja alterado. Em seu status de museu, Santa Sofia reúne pessoas e culturas do mundo inteiro, declarou o vice-presidente da Conferência das Igrejas Europeias, o metropolita Cleopas da Suécia e de toda a Escandinávia. Uma mudança deste status, sem dúvida, diminui o legado desta estrutura extraordinária como ponte universalmente acessível que une o Oriente e o Ocidente, simbolizando a coexistência pacífica, a mútua compreensão e a solidariedade entre diferentes povos. O metropolita Cleopas também reiterou, como afirmou o patriarca ecumênico de Constantinopla Bartolomeu I, que, no século XXI, para Santa Sofia, que é dedicada à santa sabedoria de Deus e permite que cristãos e muçulmanos se encontrem e se encantem com sua grandeza, é uma decisão inadequada e prejudicial, pois poderia ser a causa de confrontos e conflitos. No espírito do nome de Santa Sofia, que significa literalmente Santa Sabedoria, rezemos para que a sabedoria e a razão prevaleçam, acrescentou o vice-presidente da Conferência das Igrejas Europeias, e Santa Sofia mantenha seu status de museu. Por fim, para o secretário-geral da Conferência das Igrejas Europeias, Jørgen Skov Sørensen, mesmo que a decisão tenha um impacto maior sobre as igrejas diretamente envolvidas, no entanto, todas as igrejas da Conferência das Igrejas Europeias estão transtornadas com o que está acontecendo hoje em Istambul. E agora com Jane Nogara, voltamos a falar do Vademecum, publicado esta semana pela Congregação para a Doutrina da Fé para melhor combater os casos de abusos. A história recente atesta a crescente atenção da Igreja a este flagelo. O caminho da justiça, por si só, não pode esgotar a ação da Igreja, mas é necessário chegar à verdade dos fatos. Trata-se de um caminho articulado que entra no intricado mundo de normas e práticas, diante do qual ordinários e superiores às vezes se encontram na incerteza da direção a seguir. Portanto, aqui está o Vademecum, escrito principalmente para eles, bem como para os profissionais do direito que os ajudam a lidar com os casos. Não é um texto normativo, não é promulgada nenhuma nova lei e nenhuma regra nova é emitida. Trata-se, ao contrário, de um manual de instruções que se destina a ajudar os que devem tratar concretamente dos casos do início ao fim, ou seja, desde a primeira notícia de um possível delito até a conclusão final do caso. Entre esses dois extremos, há momentos a serem observados, passos a serem dados, comunicações a serem ativadas, decisões a serem tomadas. O pedido deste instrumento foi formalizado na reunião dos presidentes das conferências episcopais do mundo sobre a proteção dos menores na Igreja, que se realizou de 21 a 24 de fevereiro de 2019. Na ocasião, o Santo Padre entregou 21 pontos de reflexão para direcionar os trabalhos, o primeiro dos quais dizia: elaborar um Vademecum prático no qual estejam especificados os passos a serem dados pelas autoridades em todos os momentos-chave da emergência de um caso.
A proposta foi acolhida e relançada pelos participantes, de modo que na coletiva de imprensa final, a elaboração do texto foi considerada como uma das propostas concretas a serem implementadas. Hoje o Vademecum é entregue em sua primeira versão, chamada 1.0, um número que prevê futuras atualizações. Sendo um manual, terá que seguir os eventuais desenvolvimentos da legislação canônica, adaptando-se a ela. Também terá que responder aos novos desafios que a experiência trará para o tratamento jurídico dos casos em questão. Por fim, deverá levar em conta as considerações que virão das diferentes realidades eclesiais, dioceses, institutos, faculdades eclesiásticas, centros de escuta instituídos em nível diocesano e interdiocesano. Sua qualificada contribuição ajudará a corrigir, integrar, esclarecer os pontos que, naturalmente, exigirão uma reflexão mais profunda. E Mariângela Jaguraba nos leva até a Nigéria. A emergência de coronavírus, contínua insegurança e corrupção endêmica na Nigéria, aumento de estupros contra as mulheres, a Igreja como família de Deus em missão. Estes foram os temas centrais abordados no encontro dos bispos da província eclesiástica de Ibadan, realizado em Ilorin, no estado nigeriano de Kwara. Em primeiro plano, durante os trabalhos, a crise da Covid-19. No comunicado final, publicado no site da Conferência Episcopal Regional da África Ocidental, RECOA-CERAL, os prelados expressam sua solidariedade a todo o povo nigeriano e aos governos estaduais e manifestam profunda gratidão a todas as pessoas envolvidas na linha de frente para levar ajuda à população neste momento difícil. Diante da persistência da emergência, eles pedem a todos os nigerianos para respeitarem as instruções contra o contágio. O coronavírus é real, mas os fatos mostram que, se todos colaborarmos para combatê-lo, respeitando as diretivas sobre o uso de máscaras, distâncias sociais e desinfetando as mãos, podemos reduzir drasticamente seus efeitos e vencê-lo. A proteção da vida humana é um dever sagrado, acrescentam. Nesse sentido, os bispos de Ibadan pedem às autoridades competentes para que façam todos os esforços a fim de garantir que as escolas sejam abertas com segurança para os alunos e funcionários. Por isso, é necessário garantir apoio e subsídios a todas as escolas, sejam estaduais, sejam confessionais, sem discriminação. Para este fim, eles pedem um maior envolvimento das autoridades religiosas nos processos de tomada de decisão. Isso vale em particular para a reabertura dos locais de culto, ressaltam eles. A sessão também se concentrou nos muitos outros problemas sociais que continuam afligindo a Nigéria: corrupção, sequestro, terrorismo, banditismo, confrontos étnicos, assassinatos extrajudiciais e, mais recentemente, a violência sexual. Problemas que geram ansiedade no país e que reaparecem sempre quando parecem ter sido domados. Segundo os bispos nigerianos de Ibadan, eles não podem ser erradicados até que a corrupção, aparentemente invencível, não seja eliminada, que domina todas as esferas sociais na Nigéria, sobretudo as governamentais. Eles fazem um apelo às instituições e a todas as pessoas de boa vontade para unirem seus esforços para erradicar as causas desses problemas. A Nigéria deve voltar ao seu equilíbrio federal ideal de um país multiétnico e tratar a todos igualmente. Os bispos pedem a todos os fiéis, em particular aos cristãos, para que lutem juntos contra a corrupção em suas respectivas esferas. Recordando a recente denúncia do arcebispo de Lagos, Dom Alfred Adewale Martins, os bispos de Ibadan também expressam grande preocupação com o novo aumento da violência sexual contra as mulheres, um sinal deplorável e horrível, afirmam, de decadência moral da sociedade nigeriana. Contra esse crime, que não é somente um mal para as mulheres, mas também uma autodegradação para aqueles que o cometem e um pecado contra Deus, são necessárias punições exemplares, enfatizam eles. Mas não é suficiente. Para reduzir a violência sexual na Nigéria, é fundamental uma boa educação dos pais e o combate das drogas e da pornografia que alimentam esse fenômeno.
Durante os trabalhos, os bispos de Ibadan abordaram o tema da colaboração entre as diferentes componentes da igreja na Nigéria, clero, consagrados e leigos, a fim de reforçar sua missão evangelizadora na sociedade nigeriana. Essa colaboração mostra o rosto da igreja como família de Deus em missão, conclui o comunicado final. A Conferência de Religiosos da Colômbia e a Comissão de Justiça e Paz, com o apoio de Pax Christi da Confederação de Religiosos da América Latina e Caribe, CLAR, organizam 4 conferências online através da plataforma Meet, nos dias 22 e 29 de julho e nos dias 5 e 12 de agosto para abordar o tema da convivência, da relação afetiva vivida pelas famílias neste momento de pandemia. Esses encontros, com a ajuda de especialistas na resolução de conflitos pessoais e familiares, problemáticas causadas pela dependência de drogas e promoção da saúde e do desenvolvimento humano, como as psicólogas Carolina Vanegas e Cláudia Patrícia Ciabato e a educadora Cláudia Uliet Leon, ajudarão a enfrentar este momento difícil que o mundo está atravessando de forma mais agradável e a aceitar essa realidade como um desafio e uma oportunidade de reunificação com a família e a comunidade. Os tempos em que vivemos, ressalta o comunicado divulgado pelas instituições organizadoras na página web do Episcopado, representam um desafio para a convivência, pois além da ameaça da Covid-19, as condições de limitação da mobilidade e do confinamento nos permitem passar mais tempo junto com a família. Este estar juntos pode ser uma ocasião para manifestar a violência latente no tecido familiar, mas também pode ser uma oportunidade para reforçar o tecido de relações e o cuidado um do outro. E agora, com Andressa Collet, vamos conhecer uma tradição da região italiana do Vêneto. Sobre as montanhas de Asiago, no Vêneto, vestindo trajes típicos e para preservar uma antiga tradição cimbriana que remonta ao ano de 1272, católicos das comunidades de Recuaro Terme e de Rozzo estão se preparando para uma peregrinação neste final de semana. O momento de oração e fé também vai recordar o martírio e homenagear Santa Margarida, já que a festa litúrgica da jovem, que morreu no ano de 290, aos 15 anos, é na próxima segunda-feira, dia 20 de julho. Os cimbrianos são devotos de Santa Margarida pelo exemplo de extraordinária determinação e coragem demonstrados durante a perseguição e no seu martírio. Para entender as origens da peregrinação, é preciso saber que durante o século XIII, aquela região italiana de Recuaro foi habitada por uma colônia de cimbrianos, uma antiga população alemã com origem em Chersoneso Címbrico. Com o decorrer dos anos e da própria história que fez crescer a cidade, a tradição sofreu em favor das outras culturas dominantes, isto é, a vêneta e a italiana. Hoje, o idioma dos cimbrianos, por exemplo, é protegido em nível internacional pela adesão da Itália às convenções do Conselho da Europa para a proteção das minorias. Já a tradição religiosa está sendo resgatada anualmente pelo grupo cimbriano de Recuaro Terme, durante a festa de Santa Margarida, quando uma vela é doada aos vizinhos da pequena cidade de Rozzo, na mesma província de Vicenza. A fundadora do grupo, Mônica Nuvola, conta sobre a peregrinação que acontece há 4 anos na região. La tradizione di portare il cero alla Chiesa Madre di Rozzo nasce nel 1270. A tradição de levar a vela à Igreja Mãe de Rozzo nasce em 1270 e dura até 1545. Nós, do grupo cimbriano de Recuaro Terme, retomamos em 2017 como manda a tradição, com peregrinação. Para nós é importante conservar essas tradições, seja pelas raízes pelas quais somos provenientes, seja porque nos permitem de criar uma ligação forte com as outras comunidades cimbrianas, neste caso a comunidade de Rozzo. A grande vela mede cerca de 87 centímetros,
pesa 3,5 kg e foi feita como manda a tradição, com a cera dos apicultores de Recuaro. Durante toda a semana, ela foi exposta na igreja local antes de partir em peregrinação para que a comunidade possa fazer as suas orações e, inclusive, sentir o seu perfume. Durante a tarde deste sábado, a vela será abençoada na igreja de Roveliana para no domingo, às 7 da manhã, na hora local, partir em peregrinação a Rotsu num percurso de 50 quilômetros feito a pé. A vela, como lembram os organizadores, é levada nas costas, mas a comunidade também participa indo de carro e nos ônibus. Já na manhã de segunda-feira, dia de Santa Margarida, o último breve e sugestivo trajeto de 25 minutos pelos campos da região conduzem a vela ao destino final, isto é, a igreja em homenagem à jovem mártir, que também é o templo sagrado mais antigo daquela região. Às 10h30 da manhã está marcada a celebração eucarística com a presença de todos os sacerdotes nativos de Rotsu e também daqueles que atuam na região. A missa é tradicionalmente animada com cantos no idioma cimbriano. A peregrinação, além de ser um sinal de amizade secular entre as comunidades, nasce como uma forma de contribuir com a valorização e a visibilidade à tradição cimbriana, para integrar as comemorações à festa de Santa Margarida.